Escorpião. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos uma leitura intuitiva voltada para o coletivo do signo de Escorpião, para qualquer posicionamento que você considerar importante no seu mapa astral. Se aqui não tiver uma mensagem para você, eu te convido a assistir o seu oposto complementar, que é Touro, pode ser que lá tenha um recado. Se você lida com Escorpião, pode ser que aqui também tenha uma mensagem para você. É uma leitura para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu peço que você tenha sabedoria para escutá-la. Se ela não fizer sentido, pode jogar para o universo. Se de alguma forma este vídeo contribuir com o seu processo de evolução e de reflexão para com a sua vida, eu já peço a sua contribuição podendo curtir, comentar, compartilhar, e você pode ficar à vontade também para se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Então vamos lá. Essa semana eu fui intuída a utilizar os dois oráculos juntos, tanto o do Anjos e Auras, quanto o oráculo da cura da criança interior. Então nós temos esses dois oráculos juntos. Eu vou dar prosseguimento com o tarô de Waite e vou finalizar com o baralho cigano. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos de mensagem essa semana para Escorpião, casa 8. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Peço por favor que abram esta via, a via da clareza, do discernimento, da sabedoria, da orientação, sempre em prol da luz maior, a via da verdade, da conscientização e do despertar, sempre para o bem de todos. Então vamos lá, vamos ver aqui. Escorpião, casa 8. Vamos ver qual a mensagem que nós temos. Por favor, qual a mensagem para Escorpião? Casa 8. Seja você muitas. Escorpião. O arcanjo Sandalfon invertido. Opa, viraram algumas aqui. Escorpião veio. Deixe ir. Há esperança no seu caminho. Diga sim. Aqui eu me conecto com escorpianos que estão trazendo para a vida um momento de mais autenticidade e de liberdade. Aqui eu vejo que você está querendo se desprender de tudo que não está de acordo com a sua vida e com a sua essência. E você sabe que a partir do momento que você decide se colocar ao mundo e se mostrar quem você verdadeiramente é, através desse seu aspecto de autenticidade e que de alguma forma até mesmo está atrelada a uma liberdade de você poder ser quem você é, a um aspecto único do seu ser, isso demanda de você coragem. Por quê? Porque você pode estar se esbarrando com pessoas ao seu redor que podem te julgar, que podem te condenar, que podem apontar dedos para você, que podem não concordar com a sua forma de ser, principalmente pessoas do seu convívio, né? Sejam pessoas da sua família ou o seu grupo de amigos, do seu trabalho, enfim. Eu vejo que neste seu processo de você criar, entre aspas, criar uma coragem para se mostrar ao mundo como você verdadeiramente é, você lida de alguma forma com o ressentimento do outro e com a amargura do outro, principalmente uma amargura e um ressentimento que fala muito do outro, a partir do momento que ele se esbarra com essa sua autenticidade, com o fato de você poder ser quem você é. Então, de alguma forma, eu vejo que você vem lidando com ressentimentos, com uma amargura, com uma dor desse outro, por ele enxergar em você um aspecto de coragem para assumir e bancar a sua autenticidade no mundo. E aqui pode ser que recentemente você tenha se deparado de uma forma muito profunda com isso, seja com alguém da sua família, com uma pessoa muito próxima a você.
eu sinto que você criou, não é criar coragem, né? Eu sinto que você colocou a sua coragem pra fora quando você decidiu assumir alguma parte do seu ser que de alguma forma estava reprimida. E nessa perspectiva você se deparou com a amargura do outro. Essa amargura é alguma questão do outro que foi muito difícil dele lidar em você com esse seu lado único de poder de fato se libertar de alguma forma. E aí esse outro, ou esses outros ao seu redor, de alguma forma não conseguiram suportar isso. Seja por um aspecto de não concordância, porque eu não sei exatamente aqui o que você colocou pra fora. Mas esse fato de você colocar alguma coisa pra fora que estava reprimido, isso tocou no outro e veio numa perspectiva de discordância e trouxe um aspecto de ressentimento e de amargura. E eu sinto que isso tá tocando muito forte em você. Eu sinto que isso tá pegando em você, mas num aspecto assim, é como se essa reprovação do outro, essa amargura do outro, que de alguma forma te condenou, tivesse voltado pro seu próprio ser, sabe? Então, de alguma forma, aqui com a carta Deixe Ir, é até um questionamento. O que você sente que é importante ser trabalhado dentro dessas perspectivas para que você possa deixar esse sentimento? E aqui uma grande compreensão é que, de fato, a amargura do outro e a dor do outro, ela é do outro. Então é até um questionamento. O que do outro você vem pegando para si? Porque muitas vezes, e principalmente dentro dessa perspectiva dessa mensagem, quando você coloca para o mundo e para as pessoas à sua volta um aspecto de você se mostrar único e você conseguir se libertar de alguma coisa que te reprime, você se mostrar autêntico, você se mostrar com liberdade, isso de alguma forma pode ferir a liberdade do outro, mas uma liberdade que talvez ele sabe que ele pode ter, mas que ele não consegue, por questões próprias dele. Só que aqui tem uma questão de projeção. Então, quando esse outro que está ao seu redor, ele não consegue se libertar, ele pode se revoltar inconscientemente e ele projeta isso em você. É como se o inconsciente, ele trouxesse aquelas questões muito profundas, assim. Como que escorpião, como que escorpião se atreve a ser autêntico e corajoso para se mostrar quem ele verdadeiramente é e trazer uma liberdade para a vida dele? Como que ele se atreve a fazer isso e eu não? No caso, esses outros que você lida. Essa mensagem pode estar espelhada também. Então, esse atrevimento que pega no outro, que de alguma forma ele não conseguiu, ele se volta com um ressentimento, com uma amargura, com uma dor, e é projetado em você. E aí isso pode até mesmo travar o seu próprio agir, como se você ser quem você é fosse até uma afronta para esse outro que está à sua volta. E aqui tá o ponto crucial, é você trazer uma reflexão, o que é seu e o que é do outro. O que você tá pegando de amargura e de ressentimento do outro pelas próprias questões dele para você? A partir do momento que você cria coragem para ser quem você é e fazer o que você quer fazer, enfim, aqui a gente fala sobre uma coragem que você tá criando. Não é como se a gente fosse criar coragem, né? Mas é um modo de falar, né? Mas assim, é uma coragem que você tá trazendo de dentro do seu ser para você colocar pro mundo alguma coisa que até então você reprimiu. E aqui pra mim, nessa perspectiva que a esperança no seu caminho é justamente isso. Mas é uma esperança de que as coisas elas podem ser mais leves e que você de fato pode ser quem você é, mas quando você também traz esse questionamento para si sobre o que hoje tá te parando, o que é seu e o que é desse outro que é projetado em você. Essa amargura e essa falta de coragem desse outro. Então aqui são muitos questionamentos. E aqui, pra mim, ficou no fundo do deck, né? Eu digo assim, cruzando aqui pra mim, né? Nessa perspectiva desse balanço com seja você mesmo, diga sim. E seja você mesmo é justamente isso. Até mesmo um questionamento, se você ainda não tá nesse processo, ou se você vem pensando sobre essas questões sobre o seu ser. Sabe? O que você deseja dizer sim pra si, mas o medo do outro te reprime e te condena.
Muitas vezes uma grande virada de chave é justamente essas questões. A partir do momento que o outro te julga, ele te aponta, é porque alguma coisa em você que de alguma forma veio à tona, tocou em algo nele que não conseguiu vir à tona. Então são reflexões. E obviamente você se perguntar também se isso aconteceu, o que disso é preciso que você perdoe. E até mesmo para que esse perdão ele possa ser mais... O processo do perdão possa vir com mais clareza para você, é essa compreensão também de que você não tem controle sobre o que o outro vai pensar e vai falar a seu respeito, e como que ele vai agir. E que, obviamente, de fato, muitas vezes nós não podemos colocar as nossas questões na mão do outro que de alguma forma não conseguiu ainda, né? A gente pensa nessa palavra ainda porque a gente sempre pode ser capaz de mudar algumas questões do nosso ser, mas desse ainda que ele não conseguiu colocar ao mundo. E muitas vezes essa amargura, essa condenação, esse ressentimento, ele é camuflado de uma inveja, porque a inveja, ela é muito baseada naquele processo de comparação. A partir do momento que esse outro, ele vê esse seu atrevimento de se colocar ao mundo e de bancar alguma coisa sobre o seu ser, ele depara com algo em você, né? Se for você, se aqui não tá invertido, né? Ele se depara com algo em você que teve esse aspecto de coragem de ser bancado e de ser mostrado. E aí ele se depara com algo que falta nele. Então, isso muitas vezes diz sobre ele. Mas, se você lidou com esse ressentimento, é exatamente essas questões que precisam ser curadas no seu ser. Mas, obviamente, isso é um processo, né? Então, isso fala também sobre as suas questões. Escorpião, casa 8. Um 10 de paus. É o peso que você carrega por ser autêntico e querer a liberdade do seu ser. Muitas. Aqui. Veio aqui um 2 de copas e um 3 de espadas. De fato, eu sinto que você lidou aqui, quando a gente fala sobre esse outro, é uma parceria. Aqui pode ser um grupo de pessoas que estão ao seu redor, pode ser sua família, enfim. Ou pessoas que te acompanham, enfim. São parcerias que você tem ao seu redor e que você precisou lidar com contrariedades. Mas essas contrariedades, elas são muito baseadas em projeções. Um 6 de ouros. Um 10 de copas. Eu sinto que no momento é como se você tá vivendo alguma situação. Dentro dessas perspectivas, muitas vezes o seu sentimento é até mesmo um sentimento de você estar se questionando. Será que é justo? Será que é justo isso? Será que é justo, de fato, eu bancar quem eu sou e desagradar o outro? Só que muitas vezes é muito importante também você se questionar sobre o que é justiça pra você. Porque nem sempre, muitas vezes a gente busca pela justiça, a gente preza pela justiça. Só que a gente não consegue ser justo o tempo todo. E a justiça, na verdade, é a gente querer ser correto com o outro. Mas a partir do momento que a gente quer ser justo e correto demais com o outro, será que de alguma forma a gente não escapa essa justiça e esse aspecto correto demais com nós mesmos? E principalmente aqui, se essa justiça, ela fala sobre você agradar e ser muito compassivo com o outro, mas se esse agradar, ele fere a sua essência. Então, será que você dentro desse aspecto de ser justo, será que você ser justo com o outro, na realidade você acaba não sendo justo com você mesmo? Então, você está sendo injusto com você mesmo a partir do momento que você veste uma máscara e algo, ou
ou você não consegue se libertar de fato para ser e se mostrar como único, para ser justo com o outro, então de fato será que você não tá sendo injusto com você mesmo? E aqui, dentro dessas perspectivas, eu sinto que aqui você tá magoado. Aqui, todo esse ressentimento e essa amargura e esse descontentamento do outro que foi projetado em você feriu muito você. Isso feriu muito. Aqui a gente, inclusive, fala de um aspecto familiar. A partir do momento que, de alguma forma, você demonstrou algo para sua família que talvez fugiu dessas expectativas deles, esse ressentimento, ele foi muito projetado em você e isso te feriu muito. E eu sinto que de alguma forma é como se você fosse injusto com essas pessoas. Eu sinto que você ser quem você é fosse num aspecto de injustiça para com essas pessoas. Mas aqui cabe esses questionamentos. Será que de fato essa injustiça é para com essas pessoas? Ou essa injustiça é uma injustiça que você coloca em si mesmo? E dentro dessa perspectiva de você trazer até mesmo como um aconselhamento, né, de você buscar esperança na sua vida e uma esperança de que muitas vezes algumas questões de fato precisam ser curadas, principalmente esse ressentimento do outro, mas é uma esperança de que, por mais difícil que seja você se bancar dentro da sociedade com algum aspecto que até então você reprimiu, por mais difícil que seja isso, é a esperança de você acreditar que algumas coisas, o tempo de fato, ele pode ajudar. E de que quando você consegue ser quem você é, sem se reprimir de alguma forma, é quando você encontra um grande contentamento emocional. É até um momento em que você pode dizer sim para o seu próprio contentamento emocional, para sua própria satisfação emocional e que você possa celebrar isto. Mas esse 10 de copas eu vejo como um poder celebrar com as pessoas que de fato te aceitam e te amparam pela forma que você é. E é dentro dessas perspectivas que a gente encontra a verdadeira justiça, porque tem um equilíbrio. É quando as pessoas que estão à sua volta, elas te amam, por mais falho que você seja. E não por aquilo que elas idealizam, por aquilo que elas esperam do seu ser. Vamos lá com o baralho cigano aqui, pra gente ver o complemento final. O chicote. São contrariedades que você enfrenta quando você clama pela sua liberdade. Quando você clama pela sua liberdade na vida, você enfrenta um peso e uma contrariedade. Não só do outro, mas de si próprio. A cruz. E muitas vezes você de fato ser quem você é e precisar bancar a liberdade que você almeja na sua vida, é como se fosse até um aspecto de um fardo você ter que lidar com essas pessoas ao seu redor que não estão de acordo com a sua liberdade. Aqui, no momento, eu vejo que você vem lidando com um fardo dentro de alguma conexão. Aqui eu lido com escorpianos que enfrentam um fardo de verdade, um peso. É como se fosse um fardo, um peso, alguma conexão que você tem. Aqui pode ser, e principalmente aqui eu sinto que é um aspecto de família, ou aqui a gente fala de um relacionamento afetivo ou um aspecto familiar. Mas é algo que drena a sua liberdade. E até mesmo a sua coragem. Eu sinto que, de alguma forma, você se vê estagnado na vida. O cavaleiro. Com a serpente. A criança.
Eu sinto aqui a carta da serpente dentro dessas perspectivas como voltando naquela mensagem sobre as injustiças que muitas vezes a gente que é ser humano, a gente pode cometer com nós mesmos quando a gente quer ser justo demais com o outro, mas numa perspectiva de agradar o outro, mas nos ferindo, eu sinto que é uma falsidade. É uma falsidade que se volta para a sua essência, quando você não consegue ser quem você é. É uma falsidade e uma injustiça. É um aspecto de uma energia que vai drenando e vai consumindo o seu brilho. Mas aqui, muitas vezes, isso parte de dentro do seu ser, principalmente quando você começa a se questionar demais sobre o que o outro pensaria ao seu respeito, sobre o que o outro falaria ao seu respeito. Qual ressentimento que você precisa deixar ir embora hoje, que você tem para consigo e que você julga que o outro teria para com você? Principalmente quando você, de alguma forma, principalmente quando você, de alguma forma, trouxer o seu brilho à tona. E esse seu brilho é você dar luz para tudo que foi reprimido na sua vida. E até mesmo com um aspecto de mais leveza, porque a partir do momento que você traz coragem para sua vida, para se libertar de algum padrão que foi imposto e que te fez se sentir reprimido, você de fato pode inclusive curar sua criança interior, aquela criança que também foi reprimida, aquela criança que também talvez foi condenada e que sentiu ressentimento, que sentiu a amargura do outro de alguma forma. Então aqui a gente fala também sobre um processo de questionamento para quais momentos da sua vida que você vem traindo, inclusive a sua criança. Essa criança que quer ser quem é. Essa criança que deseja simplesmente o amor, que deseja simplesmente ser aceita como de fato é, pela sua essência. Então aqui nós falamos de profundos questionamentos para você levar para si sobre como que você vem se traindo e como que você se trai, principalmente quando o outro julga que você trai ele, quando na realidade você está sendo só quem você é. Bom, Escorpião, a mensagem essa semana ela foi mais curta, porque aqui eu vejo que de fato você está passando por um processo de uma profunda transformação. É Escorpião sendo Escorpião, né? E essa transformação, ela parte de questionamentos de você colocar na balança quando que você não consegue ser justo para consigo nesses momentos que você se reprime. E principalmente o se reprimir estando muito atrelado às conexões à sua volta. Quais são as verdadeiras pessoas que estão à sua volta e que te amam como você verdadeiramente é? E que amam principalmente essa criança que talvez até em algum momento tenha se sentido reprimida. Aqui a gente fala de uma profunda cura da sua criança interior, que é importante que seja até mesmo olhado, porque é como se você sempre nutrisse um sentimento de carregar um fardo. E esse fardo, ele é um fardo seu, de muitas vezes não conseguir, de fato, se libertar de alguma coisa que te reprime ou de alguma situação, e um fardo que é do outro e que é projetado no seu ser. Bom, as mensagens de Escorpião são sempre muito profundas, né? Mas é isso. De alguma forma, eu espero que eu tenha te ajudado. Nós nos vemos. Um abraço.